Leonardo Sebastião Kennedy. E ele está de volta. Esse é o nome verdadeiro dele. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, Filme Jogo Pop, comigo Cláudio Prandoni e ele, Fábio Gomes. Estamos juntos para falar de Resident Evil Requiem, ou Resident Evil 9, também, para nós explicarmos por que esse é o jogo perfeito para quem é fã de Resident Evil, Cláudio Prandoni. E vale lembrar que esse é um programa de primeiras impressões. A gente ainda vai jogar, esmerilhar e terminar o jogo e volta com um programa cheio de spoilers, como cheio a galera adora. Exatamente. Para começar, a gente tem que falar sobre a experiência do game. Tá. Vamos falar primeiro sobre a evolução do gameplay ao longo da franquia Resident Evil até nós chegarmos nesse 9. Tá. Eu gosto de dividir a franquia Resident Evil, né, ao menos a linhagem principal, a mainline, em trilogias. Né, você tem o início triunfal lá em 96, com o primeiro Resident Evil, aquela mansão fantástica que tinha um sistema de controle meio tanque de guerra, né, como a gente gosta de dizer, que era um 3D ainda muito rudimentar pra época. A gente ainda tava aprendendo a se movimentar em 3D nos videogames. Então, pra cima o personagem andava pra frente, pra baixo, pra trás, e as setinhas pros lados faziam eles girarem sobre o próprio eixo. Né? Então não tinha uma movimentação livre como você já tinha, por exemplo, em Mario 64, em Crash Bandicoot. Enfim, e era um gameplay muito mais focado em survival horror mesmo. Você tinha pouca munição, muitos inimigos, você tinha também muitos puzzles, né? Virou uma marca da franquia, aquela coisa de, você precisa da chave de não sei o que lá pra abrir a porta, precisa de uma joia pra colocar ali, qual é a ordem dos quadros, enfim, aquela coisa que eu acho muito legal. Não, é maravilhoso. Né? E esse estilo continuou no 2 e no 3, que expandiram muito, né, a mitologia da série, levando a ação pra Raccoon City, que se tornou o cenário mais icônico, né, da franquia Resident Evil. Daí ainda teve o Code Verônica, que é um spin-off quase mainline, que segue essa fórmula, mas ele já era em 3D mesmo. E aí veio o primeiro renascimento de Resident Evil com o Resident Evil 4. Eu joguei o remake recentemente. E na época eu jogava até a parte que tinha o cara de motosserra com o saco. Que é bem no comecinho, né? Basicamente, não tinha aparecido o título ainda, eu não tinha noção disso, o quão pouco eu tinha jogado. Mas é claramente uma outra pegada, é uma outra ideia, porque muda a câmera, muda a movimentação e muda até o estilo do jogo, né? Totalmente. Foi um jogo, assim, muito importante pra época e influenciou vários outros títulos que vieram depois, né? Que nem Gears of War, pra mim, só existe do jeito que é por causa de Resident Evil 4 e tantos outros jogos. E aí, quando você vê, o Resident Evil 5, ele é o 4 em modo co-op. O Resident Evil 6, ele polêmico. Ousou amar demais. Porque o Resident Evil 6, ele quer trazer tudo. Ele tem a ação do Resident 4, mas ele quer ter survival horror, mas ele quer ter bichos gigantes, mas ele quer ter poderes especiais. Então, assim, polêmico. Polêmico. Mas, a rigor, assim, o DNA dele é Resident 4. Certo. E aí vem o segundo grande renascimento de Resident Evil com o 7. Que trouxe visão em primeira pessoa, personagens novos, uma história que, até a gente tava conversando antes da gravação, começa meio a parte de toda a treta de Umbrella e Raccoon City, e eventualmente você descobre, especialmente no 8, né, no Village, que isso aqui tá mais perto do que parece. E aí, enfim, agora, 2026, 30 anos de Resident Evil, a gente tem aí uma grande fusão de estilos de jogo, né? Exato, pela primeira vez a gente vê que é um jogo com estilos misturados, né? Porque até então é isso que o Prandas falou. A maioria dos games, eles compartilhavam o DNA de um que fez sucesso. Sim. Então, o 2 e o 3 compartilham o DNA do 1, o 5 e o 6 do 4, o 8 do 7, por aí vai. Né? E esse agora, ele é uma mistura da ação muito louca, especialmente do remake do 4, né? Porque os remakes foram extremamente importantes nesse momento, né? Porque eu tive a oportunidade de jogar o 7, o 2 e o 4. Tá. Nesta ordem especificamente.
Então, o 7, você sentia aquela tensão. É um jogo que ele tem um gameplay relativamente curto. Mas que na minha cabeça eu tava jogando há umas 25 horas. Porque você fica tenso o tempo todo. É um medo tão grande que você fica. Que aí quando você menos percebeu, acabou 7 horas? Não é possível. Não é possível. Eu tô tenso há muito tempo. Eu sofri o dobro disso. Não, impossível. Então, o 7 tem essa especificidade, não vou saber falar isso. Aí, o 2, ele é um pouco mais ação, mas ele tem muito puzzle também, e isso é muito legal. Mas acho que ele tem uma questão do medo também, o tempo todo tem alguém te perseguindo, que é o cara do chapéu, que é o... Eu chamo ele de Mr. X. Mr. X. Vamos chamá-los de Mr. X também, então. Então o Mr. X tá sempre te perseguindo. Então o remake do 2 foi uma experiência muito, muito legal, que também, por acaso, é a primeira vez que o Leon S. Kennedy aparece, que ele é o Rook, o policial. Coitado. Primeiro dia dele. E agora, depois a gente teve o remake do 4, que é um remake, assim... É um God of War, sabe? A minha sensação jogando, eu até mandei um áudio pro Pranas falando disso, é que a câmera, o jeito de jogar, ter um parceirinho ao longo de toda a história, menos ativo no caso do Leon, mas ter o vendedor também o tempo todo ali vendendo coisas pra você, trocando. Então é muito legal você ver, tipo assim, putz, é God of War, isso aqui é uma pegada muito God of War. Quem gosta de God of War vai adorar o remake do 4, porque ele é muito, muito parecido. E é lógico, o 4 original influenciou o God of War, que influenciou o remake e por aí vai. E agora você vê o 9 misturando, pra mim, muito que tem do 7, de medo, de tensão, e momentos de alívio com o Leon, quando você fala, puta, eu vou poder dar uns tiros com gosto nesses filha da puta. Que ele é um bichão, né? Ele é um bichão. O Leon, o cara é brabo, assim, quando você vê a transformação dele no Resident Evil 4, né, de Rookie pra agente especial secreto do governo, não sei o que lá, e agora ele tá mais... amargo, carcomido pela vida, né? Mas você repara que ele não deixou de cuidar do shape, né? Não, tá com shape, tá com puta de um carrão, relógio fudido. Assim, ele ganha bem e ele gasta bem. Sabe que os produtores da Capcom já falaram que eles meio que montaram uma força-tarefa dentro da empresa com as funcionárias da Capcom, que eles queriam alcançar um look de tiozão sexy. Perfeito. Né? Alcançaram, né? Porque ali a gente já tá vendo o Leon 50 a mais. Né? E continua ali, super agente especial. E realmente tem essa sensação nas primeiras horas de, quando você está com o Leon, você é muito poderoso. Você é muito forte, você dá conta das tretas que aparecem. Seja usando o revólver dele lá, o Requiem, ou lidando novamente com zumbis de serra elétrica. E você poder usar contra eles dessa vez. É um fanservice, assim, muito bem colocado, muito bem pensado. E que só reforça o contraste de quando você vai jogar com a Grace. Que, né, puxa mais o estilo visão em primeira pessoa do 7 e do 8. Sim. Né, ela não é tão habilidosa em combate quanto o Leon, ela sente medo, né? Você sente isso junto. E eu tenho o fone, né? Um fone 3D do PlayStation. Então é muito legal jogar com ela, porque tudo que ela faz é pra aumentar a sua imersão e seu medo. Então a respiração dela dá muita agonia. Ela respira de um jeito pesado. Ela respira de um jeito que, tipo, ela toma susto e você toma susto junto. Tá tudo bem, moça. Eu tô jogando de fone também. Naquela parte que você já tá... Na clínica e fica aquele bichão andando pelo teto. Sim. Aí você só fica ouvindo e você consegue saber de onde o bichão está andando. Fábio, cara, do céu, que horror. É muito bom, é muito bom. E é isso que você falou, o contraste deles dois, né, de ser uma pessoa mais inexperiente nesse mundo contra um cara que já viu de tudo um pouco, é muito foda, porque as partes do Leon são mais satisfatórias. Sim. Te dá um alívio, você fala, putz, com ela eu dou vários tiros e não consigo matar ninguém, fudeu. Aí quando vai pro Leon, você tá tipo, mano, eu estou tão feliz. Achei legal a machadinha dele. Ele não é mais uma faca, é uma machadinha. Muito bom. Sabe, então ter novas maneiras de matar os bichos, tá? É muito satisfatório jogar com o Leon depois de você ter tanta tensão. Então eu acho que esse equilíbrio de duas maneiras diferentes de gameplay, que é praticamente dois jogos diferentes, né? Sim. Que a gente viu nos últimos tempos,
ficou muito, muito legal. Especialmente pra quem é fã de Resident Evil no geral, né? Tipo, é lógico que tem os fãs dos jogos específicos, mas eu acho que quem gosta da franquia em si, ver dois estilos juntos, né, se complementando, é muito, muito legal e foi uma ideia muito singular pra né, levar essa história pra frente. Total. E pra mim mostra assim, como a Capcom continua aí num ritmo muito forte e testando, experimentando e aprendendo com as coisas. Porque enquanto a campanha do lado da Grace tem muito do 7 e do 8, como a gente falou, o lado do Leon também tem muito dos remakes. Sim. Então você vê que não são remakes só pelo fanservice, só, ganhar uma grana aqui. Não, eles estão testando coisas diferentes dentro da franquia. Tanto que o 8, teve um DLC do 8 que ele já testou a questão da câmera em terceira pessoa. Que dá pra mudar. Que dá pra mudar. Você chegou a mudar? Como é que você... Não mudei. Cara, eu não cheguei mudei. a mudar em alguns momentos com a Grace pra ver como é que ficaria o gameplay, se ele ficaria muito duro e etc. Mas, cara, eu acho que eles pensaram um pouco em tudo, assim, sabe? Eles falaram, não, beleza, vai ter gente que vai querer jogar em terceira pessoa e vamos pensar também pra essas pessoas. Tem Mas que funcionar. a recomendação Isso. é jogar do jeito que eles imaginaram. Porque faz diferença. Nossa, em questão de imersão, primeira pessoa é imbatível. Cara, pra Grace, especialmente as partes da Grace, tem que ser primeira pessoa, porque você não vai ter a visão completa do que tá acontecendo. Então é legal isso, é legal o fato de você não conseguir ver tudo. E isso deixa mais tenso, deixa com mais medo e te coloca mais dentro dessa história. E falando de história, eu tô muito curioso pra ver qual é o destino, né, de tudo que acontece. Já vi comentários variados, pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram, dizendo que é polêmica a história do Requiem. No começo a gente já viu algumas coisas que também já mostraram no trailer, né? Tipo, o Leon está infectado com alguma coisa. Sim. O quê? Que horas? Por quê? E o que isso vai acontecer? É só uma gripe? Ele vai ficar em casa, tomar uma sopa e ficar tudo bem? Ou vão tirar Leonardo de mim? Não, pelo amor de Deus, tem que deixar o homem lá trabalhando, porque ele sabe o que ele está fazendo. Exato. Ele é um agente muito especial. Não, mas eu tô muito curioso pra ver como essa história vai desenvolver, porque é o que a gente tava falando. A cronologia Resident Evil meio que foi dando saltos, né? Então você teve o 1 ao 3, aí vamos pro 4, que é em outro lugar. Aí começa uma viagem, uma tour mundial. Sim. Vai pra países diferentes a partir do 4. Aí o 7 e o 8 vai lá pra trás, aí outras especificidades. E agora o 9 meio que tenta juntar os quebra-cabeças, né? É um quebra-cabeça bem complexo, inclusive. Resident Evil é uma história que, ao longo desses jogos que eu joguei do remake, do 7, é importante que você tenha personagens muito caricatos também. Né? O Ramon Salazar, do 4, que é, pra mim, o maior exemplo do que é personagens marcantes de Resident Evil. Ele é ridiculamente interessante, mas eu acho que é uma mistura de medo, terror e horror com caricaturas do que está acontecendo. O Gideon, que é o vilão que apareceu até agora, ele é, assim, medonho. É muito legal, mas eu espero que tenha mais coisas bizarras. Deve ter. Isso a gente retoma num próximo programa, em que acho que vale a gente falar sobre nossas impressões sobre a história, com spoilers e o que esperar do futuro da série. Porque, assim, ficou muito claro que esse caminho de alternar remakes com jogos novos que experimentam coisas diferentes de gameplay tá fazendo bem pra Resident Evil há pelo menos uma década. Pelo amor de Deus, então, né, cara? Não devem mudar. Resident Evil era uma série que até o 7 ela tava... A expectativa é que ela fosse entrar em decadência, né? Tipo, era derrocada, era um momento que, tipo, o que vai salvar? E veio o 7 e falou, puta, os caras fizeram, eles salvaram. E aí agora eu acho que é o momento de você continuar nessa subida, né? Não, o anúncio do 7, assim, pra mim é uma das coisas mais épicas, assim, dessa indústria vital, porque é bem o que você falou, era um momento em que Resident Evil tava em baixa e foi numa conferência de PlayStation na E3, então assim, tinha muita gente olhando e dava a impressão de que, tipo, nossa, é um jogo novo, terror, parece Silent Hill, e só no final que revela que, tipo, não, é Resident Evil, você fala... Foi um sopro, assim, de renovação. Foi animal, completamente animal. E esse sopro de renovação eles conseguiram mantendo a nostalgia, né? Porque isso que é importante, como a gente falou, o negócio da motosserra é um negócio pra quem jogou o 4, é muito singular. É na hora, né? É você conseguir trazer elementos nostálgicos, ao mesmo tempo que você tá avançando essa história pra frente de uma maneira orgânica. E eu deixo aqui a recomendação, morra algumas vezes. Morra. De verdade, sabe? Se permita deixar os bichos te matar.
porque as animações de morte são muito legais no 9. Então, muito, muito interessantes. Então tem, no caso da motosserra, teve uma que eu tava até falando pro Prandas, que o zumbi que tava com a motosserra enfiou a motosserra num outro zumbi, e ele continuou vivo, e ele veio até mim, me deu meio que um abraço e me matou. Sabe? Foi tipo assim, falei, caralho, que foda! Sabe? Tá muito foda. Tipo, a maneira que você dá tiro neles também, eles reagindo, tipo, atiro no ombro, tiro na perna, tiro na cabeça. Então, tá muito caprichado, né? Então, a gente jogou, claro, a versão do Play 5, que Sim, é que tô jogando uma também, das mais caprichadas, provavelmente. Isso vale a gente mencionar mais pra frente no outro programa, que também o Resident Evil 9 marca aqui um retorno em grande estilo da franquia à Nintendo, né? Porque o Requiem tá disponível no Switch 2, todo mundo que jogou falou super bem. Claro que não tem a mesma primazia gráfica de outras plataformas, mas, pô, imagina, você tá jogando na palma da mão. Exato, né? e numa qualidade relativamente boa, tá, cara? Claro, a gente sempre vai saber, a gente sabe que no PC é melhor. Todo mundo sabe que você vai ter um PC de 20, 25 mil pau, que vai botar com a melhor placa de vídeo do mundo. Você vai ter um puta de um gráfico do caralho. Aí depois você vai ter a versão do PlayStation e tal. E assim, no Switch ele não vai ver reflexo no espelho. Tudo bem, Cara, tudo bem. Outra coisa já deixar aqui, pra gente mencionar, falar em mais detalhes no próximo programa, sobre Resident Evil 9, a dublagem em português. Muito Fantástica. bom, mantiveram o dublador do Leon do 4, eu tava muito preocupado de não ser ele. Quando eu joguei o 4, eu falei, puta, a voz dele tá meio grave, né? Mas nos 9 funciona pra caralho. Funciona. Pra caralho, combina pra cacete. Pra cacete, eu achei muito, muito, muito bom. Isso a gente aborda em mais detalhes no próximo programa de Hacking. Certo, por enquanto eu tô muito satisfeito. Eu tô achando muito legal a dinâmica e eu espero que o jogo continue me assustando e me dando a satisfação de matar esses bichos com muito gosto. A primeira hora, assim, já me deixou morrendo de medo. Sim. De verdade. Inventei... Sim, você estava jogando de fone de noite? Estava. Mas é isso, é parte da graça, né? Eu acho que o som faz parte da ambientação também, sabe? Então, se você tiver a oportunidade de jogar de fone, se faça esse favor. Porque eles pensam no som ambiente da coisa. É um jogo que pra mim faz toda a diferença você jogar de fone, você jogar pela TV. Porque eu tive um amigo que tava falando, não deu tanto medo assim. Falei, bota a porra do fone, filha da puta. Tem diferença. Faz muita diferença. Especialmente se você tiver um fone bom. Se tiver um fone bom, aí nem se fala. Mas mesmo um foninho P2, você bota ali no controle. Já ajuda na imersão pra caramba. Porque é muito mais pesado, sabe? É muito mais... Parece que você tá muito mais dentro do jogo. Só pra fechar, pra galera não ficar brava, que Resident Evil é Serious Business. O nome do meio do Leon não é Sebastião. Não. É Scott. Que nem o Michael Scott do The Office. Exato. A gente chama ele de Leonardo Sebastião porque... Ele é brother, né? Ele é nosso brother brasileiro. Conheço ele há tanto tempo. Por favor, né? O Prandas conhece ele desde 2000 e caralha. 98. Eu né? tava lá no primeiro dia dele. Nossa senhora, cara. Tadinho. Ele veio lá de trás mesmo, né? Nossa senhora. Parça. Então, ele tá lá desde 98. Eu conheci ele em 2008, mas não dei muita atenção. 2006. Agora que vocês ficaram mais amigos, agora a gente né? ficou mais brother. Eu tô jogando quase toda a história dele, só não joguei a história dele no 6. Essa pode deixar pra depois. Deixa não tem problema. Deixa quieto. É isso, a gente fica por aqui então. Mande aí seus comentários. Você tá jogando Requiem, o que você achou do começo do jogo? Não manda spoiler. Deixa pro próximo programa. Beleza? Valeu, fui!